Olá, pessoal do Núcleo Espírita Paulo de Tarso. Mais uma vez estou aqui com vocês para compartilhar agora um assunto que está no livro O Consolador, que aparece aí para vocês espelhado, mas é O Consolador, o título, e é um livro da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que são, na verdade, respostas que foram feitas ao Espírito Emmanuel, que tem, na verdade, 411 perguntas neste livro. E uma curiosidade: na reunião de 31 de outubro de 1939, no Grupo Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, um amigo do plano espiritual lembrou aos seus componentes a discussão de temas doutrinários por meio de perguntas nossas à entidade de Emmanuel, a fim de ampliar-se a esfera dos nossos conhecimentos. Então, esse livro foi constituído através das 411 perguntas que até então os participantes do Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, fizeram a Emmanuel. Eu escolhi para vocês hoje sobre o assunto intelectualismo. É uma pergunta 204. A alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Ou seja, a evolução consiste somente nesta evolução intelectual ou a evolução moral? Olha a resposta. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, a evolução espiritual consiste nessas duas asas a qual Emmanuel nos coloca, que é a sabedoria, a intelectualidade e a moral. Agora, seguindo aqui a outra pergunta, 205. Podemos ter uma ideia da extensão de nossa capacidade intelectual? Tem um limite para chegarmos, então, nessa condição de espírito evoluído? Olha a resposta. A capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida em face dos elevados poderes da personalidade espiritual, independente dos laços da matéria. Os elos da reencarnação fazem o papel de quebra-luz sobre todas as conquistas anteriores do espírito reencarnado. Nessa sombra reside o acervo de lembranças vagas, de vocações inatas, de numerosas experiências de valores naturais e espontâneos, a que chamais subconsciência. Então, a evolução aqui intelectual que trazemos de outras existências, o conhecimento. Não é numa única existência que vamos conhecer todas as ciências. E a pergunta 206, ainda sobre esse assunto. Como é considerada no plano espiritual a posição atual intelectiva da Terra? Lembrando que foi em 1939 que fizeram então essa reunião, que essas perguntas foram feitas. Mas a pergunta aqui está bem atual. Como é considerada no plano espiritual a posição atual intelectiva da Terra? Olha a resposta. Os valores intelectuais do planeta, nos tempos modernos, sofrem a humilhação de todas as forças corruptoras da decadência. A atual geração, que tantas vezes se entregou à jactância, quer dizer, arrogância, atribuindo a si mesma as mais altas conquistas no terreno do raciocínio positivo, operou os mais vastos desequilíbrios nas correntes evolutivas do orbe,
com o seu injustificável divórcio do sentimento. A evolução intelectual, a evolução da ciência, sim, mas a moral, não. Então, nunca os círculos educativos da Terra possuíram tanta facilidade de amplificação como agora, em face da evolução das artes gráficas. Jamais o livro e o jornal foram tão largamente difundidos. Entretanto, a imprensa, quase de modo geral, é órgão de escândalo para a comunidade e centro de interesse econômico para o ambiente particular, enquanto que poucos livros triunfam sem o bafejo da fortuna privada ou oficial, na hipótese de ventilarem os problemas elevados da vida. E a gente sabe, né, que hoje a mídia, a facilidade que temos para ler, para ouvir, é muito grande. Porém, quantos e quantos textos que são divulgados, quantos livros que são divulgados, que não trazem algo benéfico para todos nós. E a pergunta 207. A decadência intelectual pode prejudicar o desequilíbrio do mundo? A resposta, sem dúvida. E é por essa razão que observamos na paisagem político-social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos, operando a inversão de todos os valores. Excessivamente preocupados com as suas extravagâncias, os missionários da inteligência trocaram seu labor junto ao espírito por um lugar de domínio, como sacerdotes religiosos que permutaram a luz da fé pelas prebentas, ou seja, os textos eclesiásticos, os religiosos, tangíveis da situação econômica. Semelhante situação operou naturalmente o mais alto desequilíbrio no organismo social do planeta. E como prova real desse acerto, devemos recordar que a guerra de 1914 a 1918, que é a Primeira Guerra Mundial, custou aos povos mais intelectualizados do mundo mais de 100 mil bilhões de francos, salientando-se que com menos da centésima parte dessa importância, poderiam essas nações haver expulsado o fantasma da sífilis do cenário da Terra. Infelizmente, quanto dinheiro gasto para as guerras? Bom, tem outras e tantas outras perguntas bastante interessantes. Então, para quem não conhece, quiser conhecer esse livro, que tem de vários assuntos, são respostas assim sucintas, mas que nos traz muitas informações. Então, por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.